De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, desenvolvida pelo Instituto ProLivro, leitor é aquele que leu pelo menos um livro nos últimos 3 meses, inteiro ou em partes. Informações mais recentes, de 2016, revelam que o brasileiro lê em média 2 livros por ano. Ainda segundo a pesquisa, o país tem cerca de 104 milhões de leitores, que representam 56% da população. Se você reconhece que precisa ler mais e que a leitura pode mudar a sua forma de encarar a vida, fique ligado no programa de hoje. Está no ar o Educação. Meus convidados são o Superintendente de Leitura e Conhecimento da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, Pedro Gerolimic, a doutora em Literatura Brasileira, coordenadora de pós-graduação em Literatura Infantil e Juvenil na Universidade Cândido Mendes, escritora, crítica e consultora literária, professora da Rede Estadual de Educação, Cíntia Barreto. E Marta Amaral, coordenadora de Pedagogia da Univeritas. Muito bem-vindos ao programa e eu quero começar logo com essa provocação. Eu falei no início do programa, se você acha que a leitura pode mudar o seu jeito de encarar a vida, eu quero que vocês comentem essa provocação. Eu não tenho nenhuma dúvida. Quando eu recebi o convite do nosso secretário estadual de Cultura, Juan Lira, o objetivo nosso era que a gente fizesse a leitura um ato cotidiano das pessoas, né? Na verdade, um hábito. E hábito a gente só adquire com prazer. Então, nós temos que criar prazer para a leitura para poder formar leitores, né? E eu não tenho nenhuma dúvida, e aí estou com as minhas amigas aqui também que vão poder falar sobre isso, que a leitura pode sim transformar vidas, né? São diversos exemplos que a gente tem de pessoas, né, que transformaram sua vida a partir de um livro, a partir de uma experiência, e eu não tenho nenhuma dúvida que o nosso compromisso é de fazer com que as pessoas possam ler mais e que possam, com isso, ter uma vida melhor, ter, né, um horizonte, uma perspectiva de vida diferente do que ela tinha, né? E a leitura tem esse poder de fazer com que as pessoas ampliem os seus horizontes, que ampliem a sua visão de mundo, né? Sim, e muito também pela identificação, né? De você perceber que você não está sozinho, de repente, num sentimento, e aí eu estou falando mais da ficção, do romance. A literatura faz com que a gente tenha até essa questão do repertório em comum, né? Quando eu leio um livro, tipo Vidas Secas, né? Eu não preciso ter passado por todas aquelas problemáticas para eu poder compreender o que passa uma pessoa que mora no sertão, enfim. Então, e outras pessoas que estão por aqui e que tiveram a mesma leitura podem conversar sobre isso, podem trocar. Então, assim, a leitura só enriquece, né? A nossa visão de mundo e faz com que a gente se sensibilize mais, se humanize. Então, leitura com certeza é um agente transformador. E aí você está falando de empatia, né? Também. Que é fundamental em qualquer tipo de crescimento e processo de humanização. Sim, Marta. Sem dúvida, muda a vida de uma pessoa, não só no aspecto social, mas também aí eu vou falar do aspecto acadêmico. Hoje, estar na graduação é, sem dúvida, uma condição de leitor. Né? O aluno precisa ler, precisa se inteirar de todos os assuntos que ali estão, e isso vai irradiar em toda a sua vida, a vida social, a vida familiar, a vida acadêmica também. Leitura é um grande fator dentro da graduação e dentro da escola como um todo, porque, como você disse aí na pesquisa, nós não temos uma cultura de leitores, né? Na família, na escola e também na universidade. Então, é um grande desafio fazer o meu aluno que está dentro de sala de aula ler ou aceitar aquela carga de leitura que está inerente à disciplina como algo natural, como algo do curso, e trazer a leitura para a vida dele como também não só uma obrigação acadêmica, mas um fator de diversão. Sim, e antes da gente entrar nessa questão dos obstáculos, no que vocês têm feito aí para superar esses obstáculos, cada um na sua praia, eu queria trazer essa pergunta mais, vamos dizer assim, individual, mais subjetiva. Em que livro, um dos livros que tenha mudado um pouco o jeito de vocês encararem a vida, ou entenderem uma determinada situação, eu queria que vocês me dessem exemplos disso, para cada um do seu lugar de fala aí.
Acho que, na verdade, a maior experiência que eu tenho, né, com relação a isso, não foi, na verdade, de um livro que eu li, mas foi de... Eu fui criado no meio de muitos livros, né? Meu pai, professor de história, minha mãe advogada, e meu pai tinha uma biblioteca dentro da casa dele, né? E a biblioteca cheia de livros. Quando eu era criança, eu sempre fui muito alérgico. Então eu entrava naquele espaço e sentia, né? E começava a espirrar, porque livro acumula muita poeira, e começava a espirrar. E aí, enfim, essa, né, foi uma experiência que me marcou na infância. E anos depois, aí eu vim a ter acesso a um projeto, né, uma ação que se chama Book Crossing, que as pessoas deixavam livros em locais públicos para que outras pessoas encontrassem, né? Então pegava, escrevia um bilhetinho lá e deixava, né, escrevia um bilhetinho no livro, deixava lá num banco do metrô, de uma praça, para que outra pessoa encontrasse. E aí, quando, né, conheci esse tipo de prática, me veio essa memória de criança, né, da biblioteca, porque eu sempre questionava muito, para que tanto esses livros, né, porque as pessoas não conseguem... talvez meu pai não tenha lido, né, todos aqueles livros, enfim. E aí que eu conheci esse projeto, Book Cross, e acho que ele transformou minha vida, porque aí comecei a fazer disso, fazer a democratização da leitura, né. Aí a gente, né, junto com um grupo de amigos, criamos um projeto de distribuição desses livros, né? Que na verdade a gente chama de libertação, porque não é simplesmente uma distribuição, não estou te dando algo, eu estou libertando um conhecimento para você, né? Para que depois você leia, passe para outra pessoa, né? Eu acho o nome fantástico, porque você personifica, né? É uma pessoa, é uma persona ali que você vai libertar, que você não se liberta coisas, se liberta algo que está vivo. Que está vivo, né? E o conteúdo, né, que está dentro desse livro, que na verdade é o sagrado, né? Então quando ele está dentro de uma estante, de um armário, ele está aprisionado, ele está sem servir ao que de fato, né, ele foi feito. E aí quando ele ganha vida, quando ele vai para as ruas, quando ele está na mão das pessoas, quando ele chega nas pessoas que menos acesso têm à leitura, isso é transformador, isso daí você está dando vida, né? Você pode não lembrar do livro que fez você pensar assim, mas foi algum livro dentro desse projeto que despertou você para se engajar nesse movimento. Mas eu vou partir agora para a Cíntia. Cíntia, qual foi assim, a experiência que você teve que mudou um pouco? Acho que foram vários livros, né? Sim, mas uma. Assim, desde pequeno, acho que o primeiro foi o Gato de Botas, né? Assim, bem pequenininha, o que o Gato de Botas passa essa mensagem para a criança de que não importa quem era o dono do Gato de Botas, né? Era o menino mais pobre. Um irmão ficou com um moinho, o outro ficou com a casa e ele ficou com um gato, né? Só que o gato era um gato super inteligente, esperto, que fez com que ele chegasse lá, claro que de umas vias meio torpes, né? Mas que fica para a criança não é nem isso, fica essa questão de que você, não importa as cartas que você recebeu da vida, importa você saber jogar, né? Maravilha. Então, eu fiquei com essa ideia, assim, qualquer um pode... ser o que quiser, né, a partir da leitura. Então, assim, depois eu fui fluindo nesse caminho, que foi Vidas Secas mesmo, como eu já falei, Capitães da Areia. Nossa, e do mais Capitães da Areia, eu leio, releio com meus alunos, eu dou aula no ensino médio ainda. Aliás, eu apesar de ser coordenadora de pós-graduação há muitos anos, eu mantenho esse pé ali no Estado, né, como concursado do Estado, porque me dá esse viço e essa realidade, tudo, né? Viço. E esse pé no chão, né? Eu acho que até hoje eu sou meio adolescente, assim, né? Porque eu trabalho com adolescente 2 vezes por semana, pelo menos. Delícia. Então, isso me mantém, assim, dentro de uma realidade. Eu sou coordenadora de pós, mas eu também sou professora do ensino médio do Estado. Isso, para mim, é muito importante, né? Ter isso, até mesmo para nutrir a coordenadora. Claro, sabe? Para poder passar as coisas. E lá pelas tantas, não só a Capitães da Areia, mas, como eu falei, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que ali um dos romances mais geniais do Machado foi Memórias Póstumas, que ele coloca toda, né, aquela vilania humana, né? Ele coloca todas as nossas maldades e bondades, né? Enfim, ele trabalha ali com questões humanas importantíssimas, atemporais, e eu acho que é o grande livro de Machado e que me deixou várias ideias, mensagens aí, né? Gosto muito de poesia também até hoje, né? Adélia Prado, Drummond, Não, enfim. é tudo. Por isso que eu falei, cita um só. Eu sei que é difícil. Tá complicado. Marta. Bom, quando você faz essa pergunta, eu vou lá na minha infância, quando na terceira série, antiga terceira série, que hoje é o 4º ano, a professora pediu para a gente ler um livro de aventura chamado Viagem ao Fundo do Mar. Aquele livro foi o livro que mudou a minha vida, foi o livro que me apresentou a leitura. Eu pude ver ali que a leitura era
era também diversão. E dali eu fui lendo. Quando eu cresço mais, chego na faculdade, um livro que marcou e marca a minha vida até hoje é O que é Filosofia, da Marilena Chaui. E eu sempre trago esse livro para os meus alunos. E alguns retornam e falam, professora, depois que eu li esse livro, abriu minha cabeça. Eu vejo a vida de uma outra forma, porque a gente realmente, né, se vê ali no livro e vê as várias formas de conhecimento que a gente pode ter. Então, são 2 livros que marcam bem aí nessa pergunta. E aí vamos falar dos projetos, né? A gente falou das paixões e agora do fruto dessas paixões. Pedro. O fruto dessa paixão hoje está podendo ter a missão de tocar toda a política estadual de livro, leitura, né, de conhecimento. É com muito orgulho, né, que a gente assumiu essa função, assumimos, né, a gestão das bibliotecas parques, principalmente. A nossa biblioteca aqui, né, linda, né? Puxa! A nossa biblioteca mãe, né, que é a Biblioteca Parque Estadual, nos 4 últimos meses do ano passado, ela teve cerca de 7.500 visitantes. Nos 4 primeiros meses desse ano, nós tivemos 21.893 pessoas, né? E no mês de maio agora, no último mês, nós tivemos 8.953 pessoas visitando a biblioteca. Então, foi o nosso recorde, né, aí da gestão. Porque a gente entende que a gestão das bibliotecas ela tem que ser uma coisa aberta ao povo, né? Sim. Que a biblioteca é uma biblioteca de todos, que ela não pode fazer distinção de cor, de sexo, de religião, de coisa nenhuma, né? Ela tem que ser para poder a gente botar o povo do estado do Rio de Janeiro lá dentro para ler, porque tem certeza que quando ele vai lá na biblioteca, a Cíntia sabe muito bem que ela fez evento lá com a gente, né? Quando a pessoa vai na biblioteca, a tendência dela se apaixonar por aquele espaço e querer voltar é muito maravilhoso. grande, né? Como é que tá de Manguinhos? A de Manguinhos também está aberta, né? Todas as nossas bibliotecas estão abertas, né? Estão funcionando, horário comercial, né? De 9 da manhã, de 10 da manhã até as 6 da tarde. E com as perspectivas, inclusive, da gente tentar ampliar o horário de funcionamento delas, né? Mas isso é maravilhoso, né? Nossa, gente, eu pergunto pela de Manguinhos, porque eu fui fazer uma matéria, que o pessoal aqui até falou assim, foi uma pessoa que falou assim, pô, Daniela, eu estava na ilha de edição vendo a sua matéria, eu comecei a chorar. Porque eu gosto sempre de pegar a questão humana, né? Nas minhas matérias, no que eu vou fazer em termos profissionais. E na Biblioteca de Manguinhos tinha inclusive um menino que ficava lá o dia inteiro. Que eu acho que os pais trabalhavam, enfim, a mãe não tinha com quem deixar. Nós temos vários e o casos, ambiente do menino, o abrigo do menino era a biblioteca. E que não eram só livros, mas tinha uma videoteca. Sim. E a função da biblioteca pública é essa mesmo, né? Abrigar todo mundo, formar leitores, e isso o Pedro está fazendo muito bem, isso aí realmente... E as bibliotecas, a gente entende ela não somente como um espaço de biblioteca, como um espaço de livro, mas são espaços multiculturais. Então, dentro das bibliotecas, todas elas você vai ter espaço de cinema, espaço de internet, teatro, galeria encantada. de exposição, enfim, é um espaço de artes integradas, porque a gente entende isso, né? Que tem que ser um espaço fluido, vivo, que as coisas devem estar acontecendo, que deve ser inclusive um espaço de ócio, né? Se, por exemplo, o trabalhador quiser esperar o horário de hoje, esperar dentro da biblioteca, né? Ele pode sentar, pode ler um livro, pode assistir um filme, e as pessoas que pode ficar até conversando, pode ficar parado, educadas, né? Eu lembro um dia que eu fui fazer um evento lá, conversa literária dentro da Biblioteca Parque, tinha um rapaz lá de rua, deitado assim Aí quando a gente começou a arrumar, ele falou assim pra mim, desculpa senhora, a senhora quer que eu saia? Eu achei assim de uma educação, de uma coisa, sabe? É extremamente democrática, tipo assim, né, a muito legal, assim, sabe? Eu acho importantíssimo. Demais. Cíntia, fala um pouquinho, como é que é o teu trabalho? Quer dizer, é importante a gente saber que tem pessoas na rede pública de ensino fazendo trabalhos de qualidade, incentivando a leitura. Conta um pouquinho como é que é o teu trabalho lá na escola. Então, eu já estou há 17 anos, né, no André Morroá, no Leblon, uma escola que abriga muitos alunos, né, da Rocinha, principalmente, Rocinha Vidigal, né, Cidade de Deus, enfim. E a gente eu coordeno lá um projeto chamado Poetas do Morroá. Eu até trouxe aqui, pode mostrar o livro? Isso, mostra aqui, aí para a câmera. Poetas do Morroá. Tá, isso aí pode dar um close no livro. Olha que maravilha isso, hein? Os jovens e os direitos humanos. Isso foi ano passado. Este ano vai ser O Jovem e a Liberdade. Uau, né? Assim, uau. Isso não saiu da... Nossa! Né? E aí eu queria... Só título bom. Eu quero ler pode ler? Claro, porque eu acho melhor deve. lendo do que... Sim. Para mostrar o que aconteceu. São todos poemas dos alunos. Tem um que diz assim: sem direitos, não tenho liberdade, nem direito de ir e vir. Vejo a impunidade, por isso tenho medo de sair. Não posso usar meu branco, nem cantar para Oxalá.
De diabo chama o meu santo, que em segredo vou louvar. Sem direito à educação ou uma saúde de qualidade, sigo sem direção nesse mundo de desigualdade. Rafael Alves. Meu Deus! Eu abri a erma, mas todos são ótimos, né? São poemas. Eu tô emocionada aqui, gente, maravilhoso. São alunos de 15, 16 anos, né? Então, assim, esse é o terceiro livro. Poesia cura, poesia... Isso é de 2018, do ano passado. De 2017, a gente teve também reportagem lá e tudo, porque foi na época que a Rocinha estava sendo atacada, né? Estava tendo aquela briga e tal. E o que aconteceu? A poesia salvou. Com a gente certeza. saiu em vários jornais. Porque isso que eu ia falar, deve ter ali. sido uma produção muito rica. Foi muito rica. Muito triste, por Quero um lado, até te fazer, muito libertadora. Quero te fazer um convite aqui, agora no ar. No final do programa, a gente sempre tem um contador de histórias. A Cíntia, até antes do programa, estava aqui falando um poema. Eu falei assim, caramba, fala no final do programa. E aí estão convidados os seus alunos para virem aqui, passar uma tarde com a gente, gravar cada um a sua poesia. E a gente vai colocando aí ao longo dos programas, o pessoal gosta muito. Vou trazer o Laudir, guarda aí. Ó, o Laudir é um dos alunos, foi meu aluno no passado. Este ano ele passa em todas as minhas salas, eu estou lá sempre segunda e sexta. Aí ele sempre aparece na minha aula e fala, oi, professora, vem dar um beijo, sabe? Eu vim só falar com a senhora. É muito a gostoso. gente teve uma experiência legal com a Cíntia, né? Que no evento que ela produziu em parceria com a gente, a Conversa Literária, os alunos do colégio, né, do André Maurois estavam lá participando, não só, né, se apresentando, mas também se voluntariando de fazer as atividades do Grêmio Estudantil, né? Então foi muito legal porque, assim, para além, né, da questão artística, há todo um envolvimento ali social. Eu tenho sempre ex-alunos comigo e indo para frente, fazendo outras coisas, conhecendo autores, ilustradores, cineastas. É uma coisa muito, muito bonita de ver mesmo. Que riqueza, encantada. Marta, fala um pouquinho do teu projeto lá na universidade. Como é que é botar essa garotada, essa moçada, na verdade não é garotada, essa moçada, que de repente muitas vezes não teve esse vou dizer, hábito, né? De ler, de ser leitor, de leitura, e de repente chega na universidade, e claro, a produção acadêmica requer leitura. Requer. Verdade. Esse, como eu falei no início, é um desafio que a gente tem na graduação. Fazer esse pessoal ler. E a gente tem público de todas as idades, desde o menino que chega com 17 anos até aquele que está mais maduro. E a gente consegue perceber que há uma resistência à leitura. Ele não quer ler. Então, o que a gente pensou lá? Além de fazermos algumas oficinas de leitura e produção autoral, porque aquele que lê, ele quer ser autor, né? Ele quer escrever alguma coisa, seja um poema, seja uma prosa, seja um funk, uma música, ele quer escrever. Então, a gente tem essas oficinas abertas para todo o público, né, da Univeritas, e também temos, como o Pedro falou lá, uma estante solidária, onde a gente vai lá, deposita alguns livros e retira outros. E aí a gente não quer depois saber a trajetória desse livro. E você vê movimentação? Movimentação. Tem dia que a estante está vazia, no outro dia ela já está cheia. Legal. Porque eles se sentem ali coparticipantes daqueles livros que estão ali expostos e levam, e aí deram a ideia, não, mas vamos saber para onde que esses livros estão indo. Vamos colocar uma listinha, aí eles colocam a listinha, eles vão lá, escrevem o que pegaram, se vão devolver ou se não vão devolver, porque eles também ficam à vontade para levarem o livro e também, eu não quero devolver, eu quero ficar comigo. E tem dado certo. Ficar com o livro também. Vamos libertando aos poucos. Se Cíntia tivesse lá, ó, você estava sem estante. Não, eu guardo porque eu trabalho com formação de professores também. Então eu tenho que guardar, às vezes, para levar. Então eu levo aquela mala de livros para levar para meus alunos, empresto, né? Para eles fazerem trabalhos, levarem para as escolas e tudo mais. Então eu só não consigo libertar tanto ainda, né? Mas eu liberto bastante também. Eu acho bacanérrimo o trabalho do Pedro nesse sentido. Acho que a gente tem que passar os livros para frente, sim, sabe? Acessibilizar. O que falta muitas vezes é o acesso. Essa coisa de falar, a pessoa não gosta de ler. Ela não tem acesso ao livro. Ou às vezes não teve acesso a um livro que tem a ver com a história dela, que chame atenção. Sim. Porque também tem isso, né? Eu gosto muito do Penac, Daniel Penac, quando fala isso, né? O direito de não ler também. Que às vezes não lê aquilo que não tem a ver com você. Você vai gostar. Adorei. Por exemplo, quando eu levei Giovanni Martins, eu levei o livro Sol na Cabeça.
né, ano passado para minha turma. Comecei a ler, só tinha um livro, só tinha um exemplar. Então eu li a Espiral lá para a turma toda ficou assim, ó. Eles adoraram. Ensino médio. Eles são da Rocinha, são do vídeo. Né? Eles se identificaram. Não tem quem não goste. Aí eu vou lá ler uma coisa que não tem nada a ver, eles vão achar, pô, professora, pô... Chato pra caramba. Então você tem que saber escolher o livro, ainda tem isso. Por isso eu fiz a pós. Para a pessoa também aprender a olhar o individualmente, entendeu? Sensivelmente. Não é só, toma aí, lê aí, que é bom pra você. Não é assim. Claro. É saber fazer uma escolha. Livro não é remédio, né? Que é a coisa amarga. Poesia cura, mas não é remédio. Tem que estar ali acessível. Mas o problema, né? O grande problema é o seguinte, que as pessoas têm que ter o direito de não ler, mas as pessoas têm que ter o direito de ler Com também. certeza, né? é. E para você ler, você tem que construir hábito, porque a gente só consegue, né, adquirir hábito com uma coisa que a gente tenha prazer, né? E você faz isso cotidianamente, você E faz que tem isso, acesso, torna uma coisa... né? É o estilo, e infelizmente, Sim. infelizmente, o livro ainda é um instrumento de classe média alta no nosso país. Um livro, né, custa em média aí por 40, 50 reais, e quando você vai ter um chefe de família, né, uma mãe de família que recebe um salário mínimo e tem que sustentar a família, infelizmente o livro não vai entrar naquele orçamento. Então precisa existir políticas, né, de maior acesso aos livros e oportunizar também, porque são duas vertentes, na verdade, né? Uma é ter uma política de maior acesso aos livros. As pessoas precisam ter mais acesso aos livros, porque o livro é muito caro para a grande maioria da nossa população, né, com relação à questão econômica. A outra, né, porque você também, se você só dá o acesso, a gente citou vários clássicos aqui, né? Mas se você dá acesso, talvez, a essa pessoa a um clássico de uma, sem ela ter esse hábito, talvez ela não vá gostar tanto daquela leitura ali. Então você precisa aí ter um programa de mediação de leitura constante. Isso que eu fazer falar. com que as pessoas vão adquirindo o hábito e vão adquirindo o costume. O prazer, né, também, assim, o que eu ia falar é o seguinte, não é só, claro, para quem está numa classe mais baixa, não tem acesso, não tem como comprar, isso é verdade. O livro é caro, então tem que acessibilizar. Mas tem um outro fator aí. Como explica, então, pessoas que têm grana, né, e que não gostam de ler. Que não gostam de ler. Sim. Aí entra a mediação de leitura. Que dizem que não gostam de ler, que dizem que não gostam de ler. Ou então, assim, então quer dizer, o cara tem dinheiro para comprar o livro, ele não compra porque ele não tem o hábito, porque ele não tem o prazer, porque ele não foi seduzido a. Sim. Entendeu? Marta, como é que você faz essa sedução lá na universidade? Quer dizer, não foi simplesmente, tô deixando uma estante aqui com livros. Não foi simplesmente isso. Como é que vocês driblam essas barreiras, esses entraves, essas amarras? Dani, por incrível que pareça, a gente faz uma contação de histórias, entre aspas, para esses meninos, né, esses jovens que estão lá. Por quê? Eu venho da escola básica também. E nas pesquisas a gente vê isso, por que você não lê? Aquele entrevistado que se diz não leitor, a primeira pergunta é, por que você não lê? Ele vai falar, porque eu não gosto de ler, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho acesso aos livros. Então, na escola básica, o que a gente fazia quando tinha um projeto de leitura lá? A gente contava a história, seduzia esses ouvidos, né, esse sensorial, da audição, para depois trazer aquele pequeno à leitura. Gostou? Então, me ajuda aqui a ler. Então, eu leio trecho, ele lê trecho. Isso na escola básica. A gente pegou essa ideia e trouxe para a universidade. Claro que dentro do público ao qual se destina. E a gente começa a falar de um determinado assunto que tem a ver com a vida dele, porque a gente sempre faz esse link, conteúdo social com conteúdo acadêmico, senão perde significado. Sim. E começa a falar sobre determinado autor que a gente vê que encanta. A gente joga a isca, faz a contação daquele autor e depois sugere o livro. E fala, na estante tem um. Olha livro tal. Aí eles vão correndo buscar aquele livro. Legal. Então, tem dado certo. Tem dado certo. Que bom. Que foi a mesma coisa que a Cíntia fez, né? Faz. Porque, na verdade, o ser humano é um ser histórico. É isso que diferencia a gente dos animais, por exemplo, né? O animal, ele não sabe o que ele está fazendo, o que ele está produzindo, o que ele está construindo, não está refletindo, né, sobre a sua história. A gente faz isso. Então, o ser humano é um ser histórico. Então, obviamente, a gente gosta de fazer e ouvir histórias. E nada melhor do que... Eu já gravei vários programas aqui de incentivo à leitura, né? A Benita, inclusive, uma amiga nossa em comum, que está agora lá em Portugal, trouxe uma pessoa aqui falando que lá nas bibliotecas e nos teatros, eles têm exatamente projetos em que as mães grávidas vão ouvir histórias nesses ambientes, que é muito legal. Como é que, por exemplo, você, Pedro,
também dribla essas amarras, por exemplo, a pessoa passa, aqui é uma biblioteca, ih, deve ser um lugar chato, e vai embora. Como é que você traz as pessoas para dentro dessas bibliotecas? Para a gente foi um grande desafio, né? Como eu falei, a gente teve, né, nos 4 últimos meses do ano passado, 7.500 visitantes e conseguimos mais do que triplicar nos 4 primeiros meses do ano, né, para 21 mil e quase 22 mil pessoas, né? Mas é um trabalho de formiguinha, né? Primeira coisa que a gente fez foi tirar a biblioteca dentro dos seus muros, né? Então a gente começou a fazer um programa permanente, né, próximo ali do entorno dessas bibliotecas, né? No caso a Biblioteca Parque Estadual, que é os dados que eu estou citando, né? Então a gente começou a fazer uma libertação de livros fora do ambiente das bibliotecas. Fizemos na Central do Brasil, né, em frente, que é um movimento absurdo, né, de pessoas no horário de rush. Fizemos no Polo Saara, fizemos, enfim, na calçada da biblioteca, fazer com que as pessoas saibam que aquele espaço ali é um espaço delas que pertence a elas também. Né? Segundo, nós abrimos a biblioteca para a sociedade civil. Então, por exemplo, se alguma instituição, escola, enfim, qualquer pessoa quiser hoje fazer um evento dentro da biblioteca, não existe burocracia nenhuma, basta preencher um papel lá com a gente, né, que é um requerimento de utilização do espaço, e ela está franqueada para qualquer morador da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Que evento seria? Pode ser evento literário, pode ser evento cultural, pode ser uma roda de conversa, pode ser, por exemplo, uma visita guiada para a universidade. Eu adoro quando isso acontece aqui no Educação, parcerias no ar. Inclusive até mesmo de empresas que querem fazer reuniões, né, que querem fazer algum tipo de... quer se utilizar, a gente tem teatro, tem auditório, tem uma série de espaços de uso em comum, né, legal. que as pessoas podem se utilizar. Porque o grande desafio, né, é o que eu falei, mesmo que a pessoa está entrando na biblioteca, que não seja para pegar um livro, ela, ao entrar na biblioteca, ela vai ter um outro horizonte daquilo que é aquilo. Da vida, né? A biblioteca, primeiro, que assim, quem entrar se apaixona, porque ela é linda, ela é fantástica, né? Ela é muito mais bonita de dentro do que de fora. Isso que está mais bonita agora, né? Muito mais. Eu fiz há anos. Cuidando bem ela. Tá Que super bem bom, cuidada. fico muito feliz. Não, Cuide das nossas bibliotecas, É uma prioridade do nosso secretário cuidar da biblioteca. Bom, então, assim, a primeira coisa é levar as pessoas para dentro da biblioteca, entendeu, Daniela? Quando a pessoa entra, né? E aí depois a gente, com um bom atendimento, né? Atendendo bem a pessoa, perguntando o que ela quer, tornando ela ali, que ela entenda aquilo, o espaço como dela, ela vai voltar. Então, essa é a perspectiva que a gente tem, fazer com que as pessoas entrem dentro da biblioteca, mesmo que a primeiro momento não seja para pegar um livro, né? Entra para conhecer, passou em frente, né? Entra para conhecer, não custa nada. E ó, você não vai se arrepender. A gente está no finalzinho do programa Recadinhos. Cíntia tem um monte de recadinhos. Sim, um monte de recadinhos. Gente, não perca. Todo mês lá na Cidade das Artes tem conversa literária, tá? Então aqui um projeto maravilhoso que a gente faz lá na Cidade das Artes com entrevistas, né, bate-papo, roda de leitura com escritores, ilustradores e os alunos também. O grande diferencial da conversa literária é que ela, além de trazer o bate-papo e a roda de leitura, ela abre um espaço para quem é público, para os alunos, principalmente da rede pública, né, do Estado, eles vão lá na frente e falam seus poemas, falam seus textos. Ai, que delícia. É muito legal. O professor agora está assistindo. Caramba, quero levar minha escola. Como é que faz? Pode levar, pode falar comigo, pode entrar no meu site www.cinciabarreto.com.br. Cíntia Normal, Cíntia Normal, CINTIA, Barreto, tudo juntinho.com.br. Ali tem meu celular, tem Zap, tem todos os canais. Eu tô em tudo quanto é lugar. Tá no Instagram, tá no Facebook, então fácil de achar, né, Pedro? Recadinho, Marta, tem recado? Tenho. Quem quiser conhecer o nosso projeto lá na Univeritas, a gente fica na Marquês de Abrantes 55 no Flamengo. Estamos de portas abertas para receber. Todos os meses de julho e dezembro e janeiro a gente tem uma versão de cursos rápidos para a comunidade, que é o Capacita, e tem vários cursos ligados à leitura e produção textual. E aí, se quiser deixar um livrinho lá e pegar um livrinho também, a gente vai passar na porta, também. pode? Será muito então bem-vindo. Então tá bom, é isso que é importante. Esqueci de falar só da festa literária do André Morroá, tá, gente? Muito importante saber da escola dela. A escola vai ter no segundo semestre festa literária do André Morroá, não percam. Ai, que barato. Pedro, recadinhos. Bom, muito rápido aqui, né?
o estado do Rio de Janeiro passou por um momento muito difícil, né? Vem passando aí por momentos muito difíceis. E eu acredito muito, Daniela, que nós vamos virar esse jogo através da cultura, da educação e, sobretudo, da leitura, né? Porque eu tenho certeza que a leitura vai transformar a vida, que a leitura transforma vidas, né? E que a gente pode virar o jogo desse momento do estado, né? Que se encontra difícil, mas que com educação e com cultura nós vamos, né? Construir um Rio de Janeiro melhor. Muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. A gente volta na próxima segunda, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. Se Achante, de Manuel de Barros. Era um caranguejo muito se achante. Ele se achava idôneo para a flor. Passava por nossa casa sem nem olhar de lado. Parece que estava montado num coche de princesa. Ia bem devagar, conforme o protocolo, a fim de receber aplausos. Muito achante demais. Mal parou para comer goiaba. Eu acho que quem anda de coche não come goiaba. Ia como se fosse tomar posse de deputado. Mas o coche quebrou. E o caranguejo voltou a ser idôneo para mangue.